nós temos uma lei que ela sustenta, ela dá a solidez, ela dá um embasamento para que a gente possa ter a conquista do progresso, da lei de progresso, né? Que é a lei do trabalho. É a lei do trabalho que nós vamos falar um pouquinho hoje. Como é que funciona a visão espírita sobre a questão do trabalho, do nosso trabalho do dia a dia. Estou falando do trabalho material mesmo, né? Então, da sua profissão, do seu trabalho, da sua execução, da tua busca, do teu conforto e tudo mais. Da conquista do material, da conquista do financeiro. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizerem que o dinheiro ele é ruim, né? Que o dinheiro, a gente correr atrás do dinheiro, a gente buscar uma independência financeira, a gente conquistar uma situação confortável financeira, ela é uma coisa ruim, porque se a gente fizer isso, a gente não vai para o céu, né? Porque normalmente as pessoas se perdem no meio do caminho, né? Esse é o grande ponto, talvez um pouquinho do assunto que a gente vai tratar hoje. Não se perder nesse caminho, entendendo que trabalhar a disposição, né, a energia, a vontade de conquistar tanto uma condição de segurança para a sua família, como uma condição de subsistência da sua família, a condição de conforto para você e para a sua família, não é uma coisa proibida, não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim, e ninguém vai para um lugar ruim porque correu atrás disso, né? Então, nós precisamos entender qual é o contexto, até onde é o limite, até onde, até quando eu posso me dedicar à questão do trabalho. E o nosso estudo de hoje vem trazer para a gente assim. Primeiro nós precisamos entender que já nos primórdios, quando nós ainda morávamos em cavernas, né, desde lá a lei do trabalho se faz presente. Alguns de nós talvez ficássemos um pouco mais de tempo descansando, né, enquanto alguém ia à caça, mas aquele que ia à caça tinha privilégios quando caçava. Aquele que ia à caça tinha o direito, às vezes, de se alimentar primeiro, ou levava primeiro para a família dele, para a tribo dele, né? Assim como a gente foi crescendo, foi evoluindo, foi aprendendo a reservar comida, a gente foi aprendendo a cultivar a comida, enquanto o homem muitas vezes saía para fazer a sua caça, a mulher que ficava cuidando das famílias, isso eu estou falando lá no comecinho, lá dentro da caverna, né? A mulher que ficava cuidando dos seus filhos, ela observava a natureza, ela observava os pássaros, que fruta que o pássaro comia, e aí ia pegar aquela fruta, né, daquele pássaro que comia. Se o pássaro comia e não morria, é porque aquela fruta podia ser de alimento. Então toda essa observação, com o tempo ela aprendeu que se colocasse aquela semente na terra, ia cultivar. E aí eu não ficava mais precisando andar quilômetros em busca de frutas. Eu podia cultivar aquilo aqui. Eu não precisava esperar o tempo daquela fruta que não estava mais, porque eu passava necessidades, eu passava a cuidar daquilo. Da mesma forma que eu não precisava talvez mais ir atrás da caça. Chegou um tempo que eu comecei a ter o meu próprio rebanho, que eu comecei por uma questão de segurança, por uma questão da lei do trabalho, eu comecei a desenvolver a minha inteligência, observando as coisas e atuando de forma a proporcionar conforto. É uma lei divina, está dentro da gente. Essa busca de uma condição melhor sempre esteve dentro da gente. E sendo uma condição e uma lei divina, não pode ser uma coisa ruim. Ok? Então isso impulsionou a gente e trouxe a gente até a situação atual de modernidade, de atualidade, de tecnologia, de ciência, de saúde, de tudo que a gente convive. Há não muito tempo atrás, as pessoas não tinham condições, a partir de uma determinada idade, de se alimentar tão bem
porque não tinha uma dentição perfeita. A partir do momento que nós passamos a ter o tratamento da água e nós passamos a ingerir essa água tratada, inclusive no sentido de preservação, de cuidado com a gente mesmo, os nossos dentes passaram a durar mais. A gente passou a se alimentar melhor por mais tempo. Naturalmente, a sociedade, a humanidade foi envelhecendo. Hoje nós vivemos mais do que nós vivíamos no passado. E no futuro nós vamos viver muito mais ainda. Visto que as encarnações têm um período muito curto, hoje nós estamos falando de 80 anos, de 90 anos, né? Na média. Então o que acontece? Se a gente envelhecer mais, se a gente conseguir viver mais tempo, e isso vai acontecer num tempo futuro, a nossa experiência aqui vai ser mais longa. Teremos mais oportunidades de mais aprendizados, já que é tão difícil vir, né? A coisa é acirrada para vir, tem mais espírito desencarnado do que espírito encarnado. Então a gente precisa prolongar essa experiência, e tudo isso está dentro de uma lei de progresso. Como base dessa lei de progresso, nós temos a lei do trabalho. Por isso que nós temos essa ânsia, essa vontade de conquistar as coisas. De conquistar uma nova posição na empresa, ou de conquistar uma nova condição financeira, ou de conquistar um novo conforto, por mínimo que seja, para a minha família. A gente está sempre em busca disso. E isso é bom. Ok? Então, para que a gente tire um pouquinho esse estigma de que trabalhar, de que correr atrás, de conquistar o financeiro, tudo, é uma coisa ruim. Pelo contrário, essa rotina que nós temos dos afazeres do nosso emprego, do nosso trabalho, ela faz bem para a gente, para um monte de coisa que a gente vai ver hoje. Tá? O trabalho, necessidade do trabalho. O trabalho é lei da natureza, mediante o qual o homem forja seu próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Desde as imperiosas necessidades de comer e beber, defender-se dos excessos climatéricos do clima, até o processo de garantia de preservação da espécie. Pela reprodução, o homem vê-se coagido à obediência da lei do trabalho. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. O trabalho, entendido como lei da natureza, é das maiores bênçãos de Deus, no campo das horas, e em suas dádivas de realização para o bem. O triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, e o criminoso se regenera. Executando o labor diário, executando a sua tarefa diária, levantando todos os dias, indo para o seu trabalho, voltando, você desenvolve a sua inteligência, você aprende coisas diferentes, você aprende a lidar com pessoas, você aprende a lidar com emoções, você aprende a suprimir coisas que são erradas em você, você aprende a conquistar e observar coisas boas nas pessoas que te cercam. Você tem uma troca forçada. Concorda? Que talvez se todos nós tivéssemos uma condição igual, que a gente não precisasse trabalhar, a gente seria mais estranho ainda um ao outro. Hoje nós somos forçados, hoje nós somos obrigados, pela necessidade material, nós somos obrigados a trocar com as pessoas. E ainda assim, nós temos uma dificuldade grande disso, sabendo que isso faz parte da nossa existência, sabendo que tendo um trabalho, eu terei que interagir, conversar com as pessoas, eu terei que ser solícito, eu terei que ser atencioso, eu terei que ser dedicado nos meus relacionamentos se eu quiser ter uma boa condição de trabalho. Se eu quiser ser feliz onde eu trabalho, ter uma boa relação com todo mundo, adianta eu ser um cara fechado? Ah, mas essa é a minha personalidade, ok?
Mas adianta, você não vai ter a mesma qualidade, a mesma alegria do trabalhar. Muitas vezes a gente levanta da cama, né? Fala assim, nossa, eu tenho que ir trabalhar, né? Não está feliz com o que está fazendo. E ninguém é obrigado a fazer o que não é feliz. Mas o fato é que a gente precisa do trabalho. Então eu vou buscar alguma coisa que me deixe feliz. Mas, necessariamente, eu serei impulsionado a ter essa relação com as pessoas. E aonde é que eu passo a maior parte do meu dia, do meu tempo, da minha semana, do meu mês? Quantas horas você troca de experiência de convívio com as pessoas que você mora, tirando a parte que você dorme na mesma casa? Quantas horas você troca com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe? Quantas horas você tem de diálogo com eles, tirando a parte do sono? Esquece a noite. À noite está todo mundo deitado na cama dormindo, não tem ninguém conversando, interagindo com ninguém. Aí é tudo anjo. Né? Mas enquanto está acordado, quanto tempo eu tenho? Meia hora, 40 minutos no café da manhã, para quem gosta de acordar cedo. Tem aqueles que acordam, já sai correndo, toma um gosto de café, pega alguma coisa e vai dirigindo comendo. Né? Porque está atrasado para o trabalho. Meia horinha no café da manhã, você volta para casa para almoçar. Na praticidade do tempo moderno, poucas pessoas voltam para casa para almoçar. Talvez se a gente soubesse o valor que tem eu voltar para casa para almoçar e eu sentar com meus filhos, e sentar numa mesa e almoçar com eles, talvez eu fizesse um esforço um pouquinho maior, enfrentaria aquele trânsito chato, bem na hora da saída da escola, aquele calor, aquela dificuldade, tem que chegar em casa, tem que preparar, hoje é mais prático, às vezes eu como na rua, já resolve. Estou sendo prático. Se eu volto para almoçar, mais 40 minutos. Ok? Estou errado nos meus números aqui? Não. Mas a gente tem o final do dia, né? O final do dia é legal, porque no final do dia a gente chega por volta de umas 6h30, 7 horas em casa. Daí a gente vai conversar um pouquinho com a esposa, vai entender como é que foi o dia, perguntar se está tudo bem, como é que foi o dia dela, como é que foi o dia dele, perceber se ele está irritado ou se ela está irritada, para poder dialogar com ela, para descobrir se você pode ajudar de alguma forma. É isso? Sim, é isso. Desse jeito que a gente faz. Depende, né? Exatamente. Tem gente que chega a estar virando o olho quase. Né? Tem que ir ao jornal, novela e futebol. Isso, não, mas é rapidinho. Por quê? Porque às 8 horas começa o jornal. E o jornal, eu preciso saber das notícias do dia, que foram as mesmas de ontem, que foram as mesmas de antes de ontem. Então você vai ver um monte de coisa produtiva que vai fazer super bem para você, mas um filho que se atreva a passar na frente da televisão. Né? Você não está vendo que eu estou vendo no jornal? E aí passou a tarefa do filho, principalmente aos meninos que aqui estão, né? A tarefa do filho. Alguém deve estar cuidando disso? Não é isso? Não pode ser assim. Alguém deve estar cuidando da tarefa das crianças? Eu sou pai. Né? Eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir, eu tenho que ter minha parcela também nisso. E aí? Chega ao final do dia, banho, deitam, dormem. Não estou nem colocando nessa pauta a quantidade de horas que nós gastamos no nosso de lazer com redes sociais. Porque eu não quero discussão de relacionamentos aqui nessa sala. Ok? Não estou trazendo nem o WhatsApp, nem o Facebook e nem o Instagram para o nosso bate-papo. Porque se eu colocar isso, Armagedon, acabou o mundo. Não é isso? Então, beleza. Quanto tempo eu tive? Meia hora de manhã, 40 minutos na hora do almoço, 3 horinhas, 2 horinhas, 2 horas e meia no final do dia, para a gente interagir e conversar bastante. E quanto tempo eu passo na empresa? 6 horas, 7 horas. Aqueles que estão determinados a chegar em algum lugar, um pouco mais do que isso. Né? Estou trocando com as pessoas, estou me relacionando com as pessoas o tempo todo. É bastante relacionamento, a gente é forçado a fazer isso. Será que a lei do trabalho funciona só pela questão do trabalho? Do executar uma tarefa e ser remunerado por ela no final do mês? É a relação social, é o aprendizado que eu tenho com as pessoas, com as personalidades.
É a chance que eu tenho, talvez, de surpreender as pessoas com as minhas atitudes. Quero falar do Espiritismo para elas, não fala, mostra, seja o Espiritismo. Para as pessoas olharem para vocês, para as pessoas olharem para nós e falar, nossa, aquela pessoa ali, olha, tem um negócio diferente, não. O que ela faz? Por que ela é desse jeito? Por que esse comportamento? Por que a mão sempre estendida? Por que esse abraço? Por que esse sorriso no rosto? Por que essa forma de viver desse jeito diferente com a gente? É possível. É para isso que a gente está se relacionando também. E ele fala mais do que isso. Ele fala que o trabalho é bênção divina. Porque através do trabalho, o triste se reconforta. Vai pedir para um pai, para uma mãe que está triste, porque tem um filho doente, porque tem um desencarne da família, ou para um irmão, ou para alguém, qual é a melhor coisa que pode acontecer na vida dessa pessoa? Nada como o sol de cada dia. Nada como você acordar todos os dias, ir para a sua rotina, executar a sua tarefa, porque lá você está fazendo outras coisas e você tem um tempo daquela dor. Às vezes, quando você lembra da dor, você se sente até culpado. Porque você pensa assim, como que eu pude passar uma tarde sem lembrar dele ou dela? Como que eu pude esquecer daquela pessoa por tanto tempo? 2 horinhas, 3 horinhas, 4 horinhas de trabalho. Isso ajuda a reconfortar. A rotina do dia a dia, o trabalho, ele ajuda o triste a se reconfortar, a se acalmar, a entrar no trilho novamente e continuar a vida dele, porque a vida continua. Tanto para nós que ficamos aqui, como para quem foi embora. Então, é uma reconstrução. Depois ele fala, o ignorante aprende. Ignorante no sentido de não saber. Você já sabia a sua profissão? Você sabia o que você faz hoje? Você teve uma atividade, você acumulou aquele conhecimento para você. O que a gente é, a não ser conhecimento? É só o que a gente leva. A gente só leva o que a gente aprende. E tem gente achando que já está pós-doutorado na escola da vida. Que não precisa aprender mais nada. Aos 15 anos de idade. Já viram isso não? Adolescente? Mas tem muito senhor, tem muita senhora achando que não precisa mais aprender as coisas. O ignorante, através do trabalho, aprende. Tem acesso à informação. Se atualiza, se moderniza. Para ver. Experimenta ficar lá e falar, não, agora eu já sei fazer. E assim é com o médico. Deixa o médico ficar parado sem estudar. Deixa um advogado ficar parado sem se atualizar das mudanças da lei. Deixa um engenheiro parar de estudar sobre a mudança do material que ele está usando para fazer uma construção. Porque antes fazia com material, hoje faz com outro. Antes fazia um outro tipo de construção. Hoje se faz com outro. Antes a gente olhava para as casas, elas cheias de divisórios para dar sustentação no prédio. Hoje você olha para o prédio e ele é um livre, não tem nada. Você fala, meu Deus, como é que isso está de pé? Está lá, de pé. Evoluiu, aprendeu um novo jeito de fazer, se modernizou. Então todo mundo aprende. Mas sobretudo a gente aprende com as relações também. E o doente se refaz. Muitas vezes a pessoa que não está bem. Pessoa que não está bem tanto da saúde física como da saúde emocional. Ele se refaz através do trabalho. Através da troca diária, das conquistas que ele vai tendo. É um remédio homeopático, né? É de longo tempo de tratamento. Mas ele refaz. Ele ajuda. Ele reconstrói. O trabalho é digno. Só faz bem. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal, que é o outro trabalho. Que tem gente que está muito focada no trabalho material apenas.
E ele falou, tem 3 aspectos: o material, o espiritual e o moral. No trabalho espiritual, é a gente ter a possibilidade de se autodesenvolver, de aprender, de se dedicar, de buscar esse conhecimento que a gente está buscando aqui. Isso naturalmente vai proporcionar mudança na gente. Isso naturalmente vai tirar o véu dos nossos olhos. A gente vai, com o tempo, começar a observar coisas que a gente não observava. A gente vai começar, às vezes, deixar de gastar com o supérfluo, porque a gente teve que dar uma ajuda, e aí não sobrou para o supérfluo. Mas a gente deu ajuda, que foi muito mais importante do que aquele supérfluo que eu queria tanto. Mas eu queria tanto, Ricardo. Mas a ajuda daquela pessoa foi mais importante. A gente vai chegar, estudando, desenvolvendo o espiritual, a gente vai chegar a essa condição de poder estender a mão, de olhar para o próximo e ter o aprendizado que a gente precisa ter essa evolução espiritual que a gente precisa ter. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Na questão da atividade moral, é a nossa grande busca. A nossa condição moral, ela é mostrada diariamente. Pelas pequenas coisas, pelas médias coisas, pelas coisas grandes que a gente faz. É a mesma coisa. Não tem diferença. Porque a questão é moral. Não é o quanto. É o ato de praticar aquilo. Então, a gente pode naturalmente fazer uma avaliação do seguinte: a condição moral era complicada. Por quê? Porque é a nossa condição. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Ao contrário do que a gente imagina, não somos tudo santo, né? O Evangelho explica para nós que nós não devemos não fazer o mal. Nossa função aqui não é não fazer o mal. A nossa função aqui é fazer o bem, para que eu entre no reino dos céus. Bastará que eu não faça o mal? Não. Todo mal que surja de um bem que você deixou de praticar é sua responsabilidade. Então, se eu deixei de fazer o bem, o mal que surgiu daquilo é minha responsabilidade, eu respondo por aquilo. Se eu tenho essa dificuldade moral pelas minhas atitudes, isso mostra a minha condição espiritual de evolução, né? Isso mostra que possivelmente no meu pretérito, no meu passado, eu tenha feito coisas daquilo para mais, né? Daquilo para mais, porque para trás era pior. Né? Nosso passado é pior do que o nosso presente. Então lá para trás eu fiz coisas mais complicadas. E essas coisas trouxeram aquela condição de passar por aquela doença, aquele propósito de regeneração. Aqui ela é degenerativa, mas espiritualmente ela é uma doença de regeneração do espírito, né? Que ele vai estar acertando as suas contas, vai estar se recondicionando. Ok? Vamos lá. Refletindo a respeito desse assunto, entendemos que os conflitos sociais representam uma das principais causas de sofrimento do mundo contemporâneo. Na verdade, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo se satisfazer aos seus desejos. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O nosso grande problema, nesse contexto da lei do trabalho, é que a gente faz os projetos, faz os sonhos, cria todo aquele ambiente de conquista das condições que a gente tratou até aqui. De novo, isso não é uma coisa ruim. Desde que eu também soubesse fazer com que essa minha condição fosse boa para os outros. Que outros? Quem está falando, Ricardo? Né? Eu estou olhando só para mim. Isso aqui se trata exclusivamente de quem?
de eu comigo mesmo, com o meu ego, com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com as coisas que eu preciso. E a gente vive isso. A gente está sempre nessa condição. Os nossos grandes temas de sociedade, nós acabamos de passar por um processo de eleição. Né? Nesse caso específico dessa eleição, não houve discussão sobre o que ia ser e o que não ia ser. Ninguém falou nada sobre isso. Né? Todo mundo ficou discutindo outras coisas. Mas ok. Mas, normalmente, em programas de eleição, a gente fica prestando atenção. Qualquer proposta social, o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai deixar de fazer, o que o outro vai, o que o outro vem, o que vai acontecer. Né? E a gente fica na expectativa de que um novo presidente, que um novo líder vá mudar as coisas na sociedade. Que o nosso governador, que o nosso prefeito, que os nossos vereadores, que os nossos... Gente, esse povo não vai mudar nada, não. Tem alguém que acha que um projeto de lei vai determinar que a pobreza acabe? Que um projeto de lei vai dar assistência para as pessoas que estão passando dificuldade, que não têm emprego, que não têm informação, que estão sendo aliciados pelo crime? O jovem, a criança, que é abandonado pelo pai e pela mãe, que está dentro de um lar de adoção, chega aos 18 anos de idade, não tem informação nenhuma, não sabe nada da vida. Infelizmente não pode continuar lá. A gente vivencia isso com uma casa próxima da gente, que a gente trabalha nessa casa, que o centro ajuda essa casa. Nós temos uma pessoa saindo agora com 18 anos de idade, entre outras que já saíram. Mas agora no mês de fevereiro, tem uma pessoa, uma menina saindo de lá, com 18 anos de idade, porque não pode ficar mais. E não tem família para abrigar. E não tem mais nada. E aí, como é que vai ser? Se Deus quiser, se a gente mantiver o contato, a proximidade, porque a gente não vai ter mais acesso, que daí já não está mais lá, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. A casa, os amigos, as pessoas que são solidárias vão tentar fazer alguma coisa. Mas e se não der? E se a gente perder o contato? E se ela for abordada, assediada? Tem um monte de gente aí convidando, oferecendo aquilo que atrai o jovem e que ele se perde. Está aí, gente. E vocês acham que algum dirigente do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, vai fazer alguma coisa? Está na nossa mão. Eu estava ouvindo o Divaldo falar, e ele falando que a transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. A grande revolução moral, a grande revolução social, de ajuda, de auxílio, de crescimento, só vai acontecer a partir do momento que a gente se envolver, cada um. Mas para isso a gente tem que dar mais alguns passos. Tem gente que já está na condição, tem gente que não está, tem gente que vai chegar. Tem gente que nem olhou para esse tema ainda. Faz parte do processo de aprendizado de cada um. Mas, às vezes, eu já conquistei algumas coisas, mas eu ainda estou prestando atenção em mim. Às vezes eu não quero abrir para discussões sobre esse aspecto que eu vou falar agora, tá? Nós já fizemos isso para exemplos ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, às vezes, eu estou dentro do meu carro, num ar-condicionado, e eu estou incomodado porque tem uma pessoa batendo no vidro do meu carro. É disso que o texto está falando. Eu estou prestando atenção em quem? Em mim.
Alguém tinha que dar um jeito nisso. Alguém tinha que fazer alguma coisa com esse povo que está na rua. Ora as bolas. A gente aqui, né, às vezes está sentado num barzinho na Atlântica, comendo um petisco, a pessoa vem ali abordar a gente, você chega a olhar para o garçom assim, para ver se o garçom faz alguma coisa. A gente não faz isso. Estou falando das outras pessoas. Ok? Estou nessa ainda. Estou olhando para o meu umbigo. Estou preocupado comigo. Com o meu conforto, com o meu bem-estar. Não ser incomodado. Porque afinal de contas, poxa, também trabalhei a semana inteira. Eu mereço? Merece. Mas será que eu não posso olhar um pouquinho para o lado? Né? Nós espíritas sabemos que as desigualdades sociais que existem no planeta estão vinculadas a dois pontos fundamentais: a manifestação da lei de causa e efeito e a visão materialista da vida. No primeiro caso, a pobreza e a riqueza devem ser entendidas como um instrumento de melhoria espiritual, pois a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Gente, não é porque a pessoa está passando pela prova da pobreza, pela prova da dificuldade, porque ela deve estar passando por isso, porque ela deve ter feito alguma coisa na vida passada, porque ela deve ter sido milionária numa outra vida, e agora teve que vir pobre, para passar a dificuldade dessa vida, que é para aprender a dar valor no que tem, que eu não posso ajudar. O Evangelho diz para nós que nós devemos aliviar o sofrimento alheio no limite da nossa capacidade. Mas, Ricardo, não é uma programação divina que aquela pessoa venha passar daquele jeito? Eu não quero interferir nas coisas de Deus. É nossa obrigação fazer o bem no limite dos nossos esforços. Ajudar as pessoas a aliviar o fardo que elas estão carregando. Ok? Então, não justifica, porque deve ter feito alguma coisa numa vida anterior. Em relação à prova da riqueza, é das provas difíceis. A prova da dificuldade financeira, né, a prova da pobreza, muitas vezes até da miséria, do passar fome, ele fala que é a prova da paciência. Porque muitas vezes a pessoa vai passar uma vida inteira lutando e não vai conseguir conquistar. Materialmente falando. Mas espiritualmente falando, essa luta diária, essa dificuldade toda, é o bálsamo, é o remédio que aquela pessoa precisa. E quando chegar do lado de lá, vai ter um entendimento maravilhoso. Tomando muito cuidado para não descambar. Porque também vai ser aliciado. Também vai ser abordado para tentar um jeito que justifique o trazer o pão para casa. Não é? Só que a prova da riqueza, gente, é terrível. Aqui pode parecer uma maravilha a gente olhar para alguém que tenha muitos bens materiais, que tem uma condição, que nasceu em berço de ouro. Né? A pessoa nasce em berço de ouro, já não tem muita preocupação, que tem que estudar, que tem que fazer, que tem que se desenvolver. Você já não desenvolve qualidade, você já não desenvolve inteligência, você já não desenvolve questão moral, você já não desenvolve questão espiritual, você já não vai falar de Deus. É uma existência muito complicada. De repente você vai ter acesso a todas as facilidades do mundo, todas as facilidades das coisas do mundo. E aí? Nem tudo que é lícito é moral. Nem tudo aquilo que eu posso, que eu quero, que eu tenho condições de fazer, pode ser feito. E aí eu me complico uma existência, aproveitando a vida no limite. A prova da riqueza era uma prova muito difícil.
Porque você não tendo a necessidade, vocês já perceberam que quando você ouve nos noticiários, quando você vê pessoas que ajudam, que fazem caridade, aqueles lugares que recebem as pessoas, que ajudam as pessoas. Você vai conversar com uma senhorinha simples, que tem lá 32 filhos, que ela foi pegando um atrás do outro e foi dando, e foi aparecendo como ajudar, não sei o que, ela vive, ela cria, ela ama todos, ela passou dificuldade. Pessoa que mora na comunidade, que mora dentro de uma condição desfavorável, quando tem um pouco que tem, divide, pergunta se está faltando, está me sobrando isso aqui, eu quero, você quer. Você vê pelas cestas básicas, quando você encontra uma família que estava recebendo que não precisa mais, a família vira para você e fala, agora eu não preciso mais, pode jogar essa cesta aqui para uma outra pessoa. Né? Por quê? Porque sabe o que é não ter. Uma pessoa que tem tudo, não sabe o que é isso. A pessoa que não tem nada, olha para os outros porque ela teve necessidade de ser vista, de que alguém olhasse para ela. A pessoa que tem tudo não olha para os outros. A pessoa que tem tudo também quer que os outros olhem para ela, mas no sentido de popularidade, no sentido de status, no sentido completamente diferente. É uma existência muito complicada. Você passar por uma prova dessa e fazer um uso digno e correto, moralmente falando, da riqueza, é muito difícil. É muito difícil. É uma grande prova, das maiores provas. Né? Então, que a gente possa olhar essa diferença entre as duas, né? Essa dificuldade que existe nas duas. A visão materialista, alimentada pelo orgulho e egoísmo, estimula a permissibilidade moral, causa do relaxamento dos usos e costumes sociais. As pessoas tornam-se indolentes e omissas, nada fazendo para impedir ou minimizar o estado de sofrimento material e moral reinante no seu derredor. Eu tenho uma boa condição, que é o que ele está falando, eu tenho uma boa condição, eu passo a ter uma permissibilidade. Tudo eu posso, tudo pode, faz, resolve, né? Que não consegui resolver, meu dinheiro compra, meu dinheiro paga, eu conquisto as pessoas fazem favor para mim porque eu sou importante, eu tenho uma boa condição, e aí eu vou crescendo no meu ego, eu vou crescendo na minha importância, eu vou crescendo no meu orgulho, minha vaidade, e não tenho a capacidade de olhar para as pessoas que estão à minha volta. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais, para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes dê lições de moral. Importa destruir a causa dos antagonismos, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Para que a gente consiga construir esse mundo feliz, a gente precisa atuar imprescindivelmente no nosso orgulho, que é ele o nosso grande problema. O nosso egoísmo é nossa grande chaga. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente não percebe, a gente não consegue se observar egoísta. A gente precisa ter um olhar muito atento em relação a isso. Porque apesar de estarmos aqui reunidos, estudando, buscando um ser melhor, nós ainda temos uma longa jornada a caminhar. E eu não posso imaginar que por ter dado 1 ou 2 passos, eu tenha caminhado o percurso todo. Eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para estudar, eu tenho muito para melhorar em mim mesmo.
em relação às pessoas que convivem comigo em família, em relação às pessoas que convivem comigo no meu trabalho, em relação às pessoas que convivem comigo na minha comunidade, na minha sociedade. E isso vai crescendo. Quanto egoísta, quão orgulhoso eu tenho sido. O que eu posso mudar nesse aspecto na minha vida? O que eu posso modificar? Como eu posso começar a observar o outro? Mas isso não reflete a realidade da minha vida. Vamos fazer um exercício. Nessa semana que se passou, do nosso último encontro para cá, quantas oportunidades eu tive, não precisa se manifestar, quantas oportunidades eu tive de ajudar e ajudei? Não tive oportunidades? Se eu não tive nenhuma oportunidade, eu ainda estou aquém disso. Porque eu não consegui nem observar as oportunidades que tive. Oportunidades todos nós tivemos. Se nós não as vimos, é porque a gente não estava com o olho, com o foco nesse aspecto. Quantas oportunidades eu tive nesse último mês? Uma chance? Quantas eu fiz? Quantas eu ajudei? Quais são as pessoas que eu observei e que eu não consegui passar batido pela vida daquela pessoa? Se eu estou fazendo alguma coisa nesse sentido, significa que eu estou tentando me transformar. Mas se a minha autoavaliação for de que nessa semana, nesse último mês, nesse comecinho de ano, eu ainda não tive a oportunidade de ajudar ninguém, ou eu efetivamente não fui o próximo de alguém, eu preciso desse despertar. Urgente, eu preciso desse chacoalhão que eu estou tentando dar aqui, em mim mesmo e em todos nós, né? A gente precisa ter esse olho, de olhar para o próximo e de parar de olhar só para si. O trabalho, ele é digno, ele é bom, é uma lei divina a lei do trabalho, mas não é só para isso que a gente está aqui. E até quando a gente tem que trabalhar? Qual é o limite do que a gente tem que trabalhar? Até quanto a gente deve fazer? A gente vai ver isso na próxima segunda-feira. Beleza? A chamadinha para a próxima aula. Estou aprendendo a fazer essas coisas.